Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, começando o derradeiro episódio, pelo menos até o que consta, né? Deste domingo, falando sobre as chapas que concorrem a uma vaga ao Conselho Deliberativo do Internacional na eleição do próximo dia 15, terça-feira. E você, sócio, que está indeciso ainda, ou você, torcedor que não vota, mas começou a se interessar por política, quer entender o que é o movimento X, movimento Y, né? A gente trouxe a maioria dos movimentos que concorrem aqui. E, neste momento, estamos com a chapa 10. Surge o Amanhã, representados aqui pelo Thiago Issa e pelo André Miola. Gente, primeiro já agradecer vocês, né, por toparem participar da entrevista do canal, por toparem conversar com o sócio e torcedor do Inter nesse momento tão importante do clube. Thiago, prazer te ter aqui. Igualmente. É um prazer poder estar participando desses canais independentes que tratam dos temas do Internacional, porque eles têm tido um papel muito importante, o teu canal e outros, para trazer o associado, o torcedor, para a vida política do clube. Porque é o fora de campo que são determinadas as questões que vão influenciar no resultado que nós vamos ter dentro dele. E isso é o que nos motiva. Nesta eleição, a gente está especialmente motivado porque a gente tem visto o torcedor muito mais atento às questões políticas e eleitorais. E isso é bom, isso é sadio para o clube, ao contrário do que alguns tentam passar como mensagem. Mas é sadio, sim, para o clube, que no momento da política, que é esse período eleitoral, o associado esteja preocupado e atento a quem são as pessoas que vão determinar o futuro do clube. André, prazer te ter aqui, seja bem-vindo. Prazer é meu, Colar. Estreando aí numa entrevista contigo, um prazer. A gente vem acompanhando o teu trabalho, elogiável, redundante aquilo que o Thiago já falou, mas as lives, as tuas entrevistas que eu pude acompanhar só tem acrescido aí ao associado e ao torcedor do Internacional a ter um maior engajamento nas questões políticas que o clube tem, e muitas vezes, e durante muito tempo, o torcedor ficou à mercê, somente aguardando que as coisas acontecessem através dos resultados. Os resultados, às vezes, eles são enganosos, né, e são maquiados por uma série de coisas que não chegam ao conhecimento do associado. Então, meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm executando. Perfeito. Gente, Thiago, André, quem é a Chapa 10? Por que surge o Amanhã? Quem são vocês? Bom, eu vou começar respondendo essa aí. O Surge o Amanhã é uma coligação política dos movimentos Acorda Conselho e Sócio Deliberativo, que já estiveram juntos na eleição passada e com outros colorados juntos no Clube Sem Barreiras. A origem do Acorda Conselho é lá em 2012, quando a gente, cansado da lógica dos movimentos políticos, colorados independentes resolveram querer trazer esta ideia para a vida política do clube, ou seja, parar com essa questão onde os movimentos são mais importantes do que o clube, os debates dentro do movimento se tornam mais importantes, a reunião do Conselho Deliberativo se torna meramente um referendo de algo que líderes, caciques, sentados em torno de uma mesa já decidiram e levam lá sem nenhum debate, sem nenhuma profundidade. Essa é a origem, por isso a origem do nome, Acorda Conselho. Muda o jeito de fazer as coisas porque o clube precisa. Foi assim que nasceu todo o nosso debate, a nossa construção, e ao longo do tempo isso foi muito importante e teve reflexo, e conseguimos outros colorados que tiveram a mesma ideia e o mesmo conceito conosco. O sócio deliberativo surge também ali adiante com a pauta da democracia colorada, de trazer o associado para o centro do debate das decisões. Então, nós sempre nos reunimos em torno de valores, e isso que foi o importante. O Acorda Conselho, ética, transparência, legalidade, entramos 2 vezes na justiça para tentar fazer valer as coisas do associado. Uma vez tivemos êxito, foi quando o Vitório Pífero não registrou o estatuto que tinha sido aprovado em Assembleia, porque ele queria assinar o contrato de antecipação da receita com a Globo e o novo estatuto não permitiria.
e ele só valeria depois de registrado. Então, ele não registrou e nós fomos na justiça para obrigá-lo a registrar o estatuto logo. Então, esse tipo de combate que a gente tem de longa data. Mas o Surge o Amanhã é o resultado dessa, então, junção de valores que já nos uniam e que, preocupados que estávamos desde o ano passado, que ninguém mais pensa no futuro do clube. Não há ninguém debatendo as grandes pautas do futuro. Agora, na eleição, depois do que nós falamos, muita gente trouxe a palavra futuro para o centro do debate. Mas nós iniciamos ainda no ano passado, pré-pandemia, estudos, contratamos profissionais, nós nos reunimos em grupos, pequenos grupos, para estudar temas que seriam relevantes institucionalmente para o clube. Porque o clube só está preocupado com o dia a dia. O debate que a gente via é só sobre o dia a dia do clube. Óbvio que a diretoria executiva tem que estar preocupada com isso e alguém tem que estar lá administrando o clube no seu dia a dia. Mas quem vai pensar no futuro? Quem vai pensar nas grandes pautas? Mais do que isso, as pautas são tratadas como se da diretoria fossem. Não, é o Conselho Deliberativo quem deve tratar de maneira institucional. Daí que surge todo esse conceito que nós estamos trazendo e vamos apresentar, os grandes grupos de ideias que nós entendemos que são institucionais do clube e que precisam ser tratadas dentro do Conselho Deliberativo. E daí nasce o nome, né? Surge o Amanhã. Surge quem está pensando no amanhã, nas nossas crianças, porque o nome exato, Surge o Amanhã, ele vem deste ano. Né? A ideia de pensar o futuro vem desde o ano passado. Mas o Surge o Amanhã desse conjunto de derrotas, muitos integrantes nossos, pessoas preocupadas com crianças pequenas, os filhos, tá, e aí? Olha só, eu estou assistindo mais uma derrota, a criança chorando, o time não ganhando, uma coisa complicada, e só quem tem criança em casa sabe o quanto está complicado esse cenário que nós estamos vivendo e quanto isso nos toca. E a partir disso nasce, então, sim, o nome da necessidade de surgir um novo amanhã, alguém tem que pensar nesses coloradinhos. Perfeito. E é uma questão em cima disso que tu falou, Thiago, até se o André quiser responder também, tu fala muito sobre o papel do Conselho Deliberativo do Internacional, né? Uma das perguntas que eu tenho feito, especialmente para os movimentos que estão tentando entrar no clube, né? Não aqueles que estão tentando renovar as cadeiras, né? Que são alguns movimentos também. É lógico que há propostas, é lógico que num cenário ideal há propostas para política, conselho, futebol, tudo isso. Mas digamos que a Chapa 10 consiga eleger, né, os seus candidatos, consiga colocar pessoas no Conselho Deliberativo. Se vocês dois pudessem escolher uma bandeira só para carregar do dia 1º de dezembro de 1º de janeiro, perdão, de 2021, até o final do mandato em 2026, qual seria? Deixar com o Miola, que tenho certeza que ele sabe. Eu me segurei aí, mas eu vou responder antes do Thiago. Quando nós retornamos ao Conselho Deliberativo, na fatídica gestão Pífero, uma das principais bandeiras que a gente defendeu foi a categoria de base. Nós, na primeira reforma estatutária que o clube fez, nós estando no Conselho, nós fizemos um projeto onde previa um investimento mínimo nas categorias de base de 10% sobre previsão orçamentária bruta. Esse projeto foi levado pela comissão estatutária e, infelizmente, ele teve uma alteração. Ele foi muito divulgado na mídia. Nós recebemos várias ligações de outros clubes, porque era um projeto que não acontecia em nenhum local, de inserção no estatuto de um investimento mínimo categoria de base. Na época, nós pedimos 10%, que seria um valor razoável pelo que o clube tinha de orçamento. E o que tivemos de surpresa é que a proposta ela teve uma aceitação tão grande, mas, por questões políticas, por nós sermos, teoricamente, tidos como opositores, aquele projeto foi alterado de uma forma totalmente antistatutária. Tu não pode alterar um projeto que foi apresentado, foi levado para votação e vai ser encaminhado para votação com mudanças. Então, ali começou o primeiro trabalho da gente buscar a valorização do investimento de categoria de base, para que nós pudéssemos pensar o que a gente fala hoje no investimento
né, através daquilo que nós temos de previsão orçamentária, na instituição de um determinado valor anual, e esse valor seja destinado à construção do CT, que ele possa iniciar através de módulos. Juntamente a isso, nós temos e tivemos uma venda, várias vendas de jogadores, onde nós temos os valores de formação, né, onde nós tivemos a entrada do valor do Alisson, por exemplo, e que nada desse valor foi revertido para as categorias de base. Tu tens condições de, usando desses valores já determinados no orçamento, fazer uma projeção de investimento em tecnologia, de investimento em capacitação de funcionários e de comissão técnica, de CT, de uma série de situações de metodologia, de cientificidade para ver o tipo de jogador que tu estás trazendo, né, para poder buscar um futuro naquele jogador em cima da função que ele vai exercer, com embasamento de metodologia e cientificidade, tanto que, atrelado a isso, lá atrás nós fomos os conselheiros que pediram a contratação da WPS. E nos surpreende muito, muito, né, que não haja dentro do Conselho Deliberativo um questionamento em relação, uma pergunta, um relatório, que a gente possa saber quais são as constatações que a WPS exigiu. As constatações que a WPS fez em termos de consultoria e as medidas que deveriam ser tomadas dentro da categoria de base. Isso é uma caixa preta, né, que, infelizmente, depois da nossa saída, e nós não queremos trazer para nós os louros disso, não. A gente quer que o Internacional esteja inteirado, que o sócio esteja inteirado em relação ao que pode acontecer. Então, existem uma série de projetos que podem ser linkados. Uma das coisas que eu conversei, e é uma das ideias que nós temos, é a criação do sócio celeiro de ASES, onde um determinado valor, né, dessa captação de sócios novos, que não canibalizem com os sócios já existentes, onde esse valor possa ser destinado, né, à construção do CT e à implementação dos projetos que a gestão deve ter elaborados para isso. Concomitantemente a isso, Colar, né, o que nós não podemos esquecer de dizer, que é o que o Thiago vem falando, é o pensamento no futuro. As comissões que são formadas dentro do Conselho Deliberativo do Internacional, elas são totalmente esvaziadas. O que nós estamos executando hoje, o que as gestões executam hoje, é pensado a questão de uma hora atrás. As coisas acontecem do dia para a noite, né? Tu não tens uma elaboração de um projeto pensado com 3 anos de antecedência que vai ser executado daqui 3 anos. E é esse o objetivo que nós temos como chapa e como integrantes de chapa, de pensar sempre o futuro do Internacional. É claro que nunca deixar de pensar naquilo que precisa ser corrigido e que tem que ter como correção de rota. O que nós não podemos mais é ter 2 treinadores e meio ao ano, é ter uma falta de gestão de pessoas dentro de vestiário, onde o treinador, a questão de meses do encerramento da temporada, é simplesmente demitido por questões políticas. Tá? Isso é muito claro, e a minha forma de falar aqui contigo pela primeira vez é a minha forma de eu me expressar, que eu me expressei durante anos em relação ao Conselho Deliberativo. A gente questionou coisas, por exemplo, que são inconcebíveis, o Internacional ir para uma Taça Brasil e levar 8 jogadores sem contrato de formação. Não tem cabimento. E um desses jogadores, eu não vou nem entrar no mérito se esse jogador poderia ter sido uma promessa, se vai redundar numa promessa ou não. O fato é que o jogador foi levado para o Palmeiras porque não tinha contrato de formação. Nós não tivemos essa precaução, né, em relação a isso. Então, falando de falta de gestão na categoria de base, isso, a falta de gestão da categoria de base. Então, qual é a bandeira, se nós tivéssemos que escolher uma, é a categoria de base e o CT. Isso que o Miola diz pode ser resumido no todo que representa o CT para o clube. E o Internacional não trata de maneira institucional o CT, acha que é uma questão da diretoria executiva, tá? Que tem que resolver o CT, e não é. O CT ele tem que ser tratado como foi o Beira-Rio lá atrás, um projeto de 10 anos para ficar pronto, eu não sei se é 8, se é 10, porque ele custa 80, 100 milhões, talvez, para ter o todo do projeto pronto, que sejam 80 milhões. Se o Internacional separar 800 mil, 1 milhão por mês,
dá em torno de 10 milhões ano, é perfeitamente razoável para quem tem R$500 bilhão de orçamento. Então, esses 10 milhões ano, você tem em 4 anos o CT operacional, em 3 talvez, os primeiros 40 milhões que você coloca lá, você deixa o CT operacional, e é isso que interessa. E aí você vai, aos poucos, fazendo os investimentos para deixá-lo pronto. Isso é ter uma visão institucional do CT. E eu estou falando do ponto de vista estrutural, né? De deixá-lo pronto estruturalmente. E tem toda a parte técnica, que é isso que o Miola está trazendo, que são as necessidades de se implantar. E o CT, ele já nasce um projeto obsoleto, ele não tem uma quadra de futsal, por exemplo, prevista lá, e hoje a gente sabe, o Miola é um grande defensor disso e entendedor do tema, a importância que tem o futsal como formação de atleta, na categoria de base, o futsal. Não necessariamente o futsal profissional, né, disso que nós estamos falando, mas o futsal como base, como preparação do jovem atleta. Nós temos que ter espaço para o futebol feminino, para a formação e as receitas que vão advir dessa modalidade esportiva e que não serão pequenas no futuro. Então, já na eleição passada, de 2018, nós apresentamos uma proposta de reforma ao Estatuto, onde a gente previa uma parcela do mecanismo de solidariedade estatutariamente estar vinculado ao investimento em categoria de base. Não foi aprovado. Sabe, você criar um fundo para ser administrado pelo CT, você colocar isso. As categorias de base são uma grande fonte de receita e o clube tem que tratar com muito carinho esse patrimônio que tem lá em Guaíba. Outra coisa, Colar, assim, ó... Eu tava, só rapidinho, eu estava vendo essa questão, né? Vocês falam muito sobre a base e tal. Eu estava olhando o plano de vocês, os pilares de vocês no site, e vocês falam também sobre essa questão do centro de treinamentos e especialmente do posicionamento do clube como marca. Como essa questão de base, né, futebol de base e marca, porque o Inter foi campeão do mundo sub-15, né, e por muito tempo estampou lá no antigo Beira-Rio, lá campeão do mundo sub-15. Como o Inter pode transformar esse posicionamento de marca e categoria de base, uma referência em base, na opinião de vocês? Colar, esses dias eu fiz um comentário, tá? Não trabalhei diretamente com o Alisson, mas o Alisson passou pelo futsal do Internacional, o Sacha também passou pelo futsal do Internacional, quando eu fui diretor de futsal nas categorias de base, e hoje, assim, ó, a gente vê o clube separado em setores e subdivididos através esses setores são subdivididos através de movimentos. Cada movimento tem um determinado setor em função de base eleitoral e de base de sustentação de governo. Isso, ao meu ver, é uma coisa errada. Tá? Porque, por exemplo, tu tem que profissionalizar e buscar pessoas aptas a darem andamento a um projeto. A parte política, ela tem que fiscalizar, estar atenta, mas também tem que ter o entendimento e conhecimento sobre os assuntos de onde ela vai participar. Então, vamos falar especificamente sobre categoria de base e de que forma linkar a marca do Internacional à categoria de base. Nós estamos falando em receitas para construção do CT ou para elencar a nossa categoria de base em um patamar, retornarmos a tempos atrás ou melhorar o nosso patamar de hoje. Tu tens como criar vários segmentos dentro da área têxtil, onde tu consegues linkar a marca do Internacional, por exemplo, tu cria a marca Celeiro de Ases, e cada produto que vai ser vendido dentro das lojas do Internacional, e principalmente uma coisa que não é feita, através das gôndolas dos grandes grupos e das grandes redes, que são as que trazem volume, né, na venda e vão representar royalties substanciais ao Internacional, é trabalhar, sim, a parte do marketing juntamente com a ponta que vai ser trabalhada, seja as gurias coloradas, seja a parte do profissional ou a parte da categoria de base, linkar a marca daquele setor do Internacional ao fornecedor que vai produzir aquele produto juntamente com o canal de venda. Tu cria exatamente a linkagem de quem vai vender com a paixão de quem quer comprar, e nós temos nesse tipo de situação o maior apelo de compra, que é a paixão.
onde todo mundo hoje precisa criar um apelo de venda em plena pandemia, nós temos a paixão, né, do Colorado querer comprar e consumir um produto do clube. Imagina você criar uma marca celeiro de ases e o quanto você pode desenvolver produtos em torno disso para fazer um investimento lá no CT. Então, são às vezes medidas que até parecem simples, mas que precisam de alguém que pense, que estruture a ideia, que transforme isso com produtos de qualidade, e isso é uma coisa que a gente fala muito, já que você está falando de marca internacional, arrecada muito pouco de royalties comparado com o potencial que tem, e não tem produtos de qualidade. O Miola é um defensor incansável disso, da necessidade de a gente ter um critério para liberar um produto com a marca do Internacional. É ter cuidado, é ter capricho com a marca. Já que o assunto ele é longo, né, Colar, mas também uma das coisas que fazem parte da minha formação, uma delas é o futsal, e ter trabalhado no futsal durante muito tempo e jogado, e a outra situação é o trabalho que a gente executa na área têxtil há muito tempo. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu peguei os primeiros relatórios das contas do Internacional foi a apresentação de umas contas onde uma empresa chamada SPR devia ao Internacional um determinado valor, e me chamou a atenção que aquela rúbrica, lá escondidinha no canto, era o nosso homologador master. Não o caso de uma Adidas ou de uma Nike, mas uma empresa que detinha todos os produtos que o Internacional poderia comercializar. Desde um bico de mamadeira, um babador, uma camiseta feminina. Era ela quem homologava o produto, autorizava o produto a utilizar a marca Inter, vamos dizer assim. É humanamente que uma empresa única consiga ter uma condição de produção da infinidade de itens que podem ser produzidos e conseguir recolocá-los no mercado em nichos definidos para isso. Porque tu tem empresas hoje, grandes varejos, que trabalham com cama, mesa e banho. Tu chega numa determinada empresa, trabalha com a diretoria dessa empresa, formata um trabalho, por exemplo, de cama, mesa e banho, busca os principais fornecedores dessa área e nessas empresas tu vai fazer volume de venda e buscar os royalties. E isso não acontecia, porque era dado a uma empresa só a possibilidade de vender todos os itens que o Internacional tinha. Eu fiz isso, eu fiz uma reclamação e uma pontuação na primeira assembleia, na segunda assembleia, na terceira assembleia, na quarta, né, Tiago? E na quinta assembleia eu pedi quando é que iam romper o contrato com essa empresa. Depois de 2 anos eu fui chamado ao Internacional, tá, e me perguntaram o que eu achava, e a minha posição é a mesma. E a posição que o Internacional tinha para resolver o problema era simplesmente recontratar a empresa, né, em um acerto que era um acerto que não era factível em termos financeiros. E, só para resumir, essa empresa acabou sendo judicializada e o valor que essa empresa deve ao Internacional, para sócios que não sabem, torcedores que não sabem, é um valor de uma dívida de 10 milhões de reais. Se tu pegares 10 milhões de reais e transformar isso em matéria-prima, né, de venda, matéria-prima pronta, de produto acabado, tu está falando numa margem de 2,5, numa margem normal em loja de rua, ou numa margem de 2,0 se quiser vender barato, tu está falando em 20 milhões de reais, Colar. Não é brincadeira isso. O Internacional arrecada 5 vezes menos que o co-irmão em função de uma série de coisas que tem que ser mudadas. Eu tenho uma relação boa com o Nelson e algumas coisas durante a pandemia a gente conseguiu conversar, fui colega dele de colégio, a gente conseguiu conversar, e essa camisa que surgiu aqui, surgiu numa conversa com ele, eu da praia, na pandemia, e ele em Porto Alegre. Da dificuldade que nós teríamos em lançar uma camisa que não tivesse a marca da Adidas. Vai em cima, os caras têm que compreender que não estão nos repassando os valores em função da pandemia, nós precisamos criar alternativas para a receita e manter o quadro associativo pagando em dia. E está aí, a camisa conseguiu fazer com que os associados tenham um presente, né, um mimo em agradecimento às mensalidades em dia, e também, ao mesmo tempo, conseguimos colocar um produto no mercado. Então, o clube não pode se fechar de tal forma a escutar determinadas pessoas porque elas são de oposição ou porque foram eleitas não pelo grupo de situação.
Isso é importante, muito importante. Isso é a visão institucional que a gente traz, né? Que a gente coloca durante a campanha. E eu aproveito já essa deixa para falar de outro. Eu ia perguntar para vocês, Thiago, desculpa te interromper, até porque o nosso tempo é curto. Sim. Né, para não ser injusto com ninguém, eu queria ouvir de vocês um pilar que para mim é muito importante, né? Que fala sobre comunicação, né? Comunicação do clube como um todo, né? Eu concordo com vocês que o clube se comunica mal, né? Em vários aspectos, né? Às vezes solta uma nota num assunto que deveria se posicionar ou levar uma informação diferente para o sócio, para o torcedor, em vários aspectos que a gente não vai nem entrar, né? Mas pergunto para vocês porque está no pilar de vocês, né? Como se comunicar melhor? Qual a proposta? Como colocar na prática isso? Como o Inter pode se comunicar melhor com o seu associado e seu torcedor? Essa questão do engajamento, que era exatamente o que eu ia dizer, né? Que a gente fala da questão da importância de se comunicar melhor. De novo, a gente tem que ter o cuidado, primeiro, de entender que nós somos uma chapa para o Conselho Deliberativo e não para ser o executivo do clube, que tem algumas missões de executivo. Então, o tema, a gente traz sobre a visão macro, né? A visão institucional de comunicação. E aí, para mim, o fator principal é o aplicativo do clube. O aplicativo do clube é muito ruim, Colar. Nós temos que começar a se comunicar com o jovem, de novo, a visão de futuro. Hoje, uma criança de 10, 12 anos de idade tem muitas alternativas e nós temos que fazer com que ela queira conhecer e estar por dentro das coisas do clube, do Inter. Não sabendo do meu filho com 7 anos de idade está mais preocupado com o Barcelona, às vezes. Eu fico puxando, que sou o chato aqui, puxando para falar de Inter com ele. Porque ele tem muitas opções onde as grandes marcas dos grandes clubes oferecem para ele alternativa que o atraem através de games e através de aplicativos e coisas. Então, o aplicativo do clube hoje é uma peça muito mal utilizada. E ela deveria ser a peça que faria todo esse link 24 horas por dia, 7 dias por semana com o torcedor. Eu vou te dar exemplos. Primeiro, em relação ao check-in do uso do estádio, né? Porque uma coisa que dá prejuízo é lugar vazio no estádio, né? Então, a gente não pode ter lugar vazio. Se você tem um aplicativo que funciona, que você faz o seu check-in por aplicativo, o check-out, mas você fez o check-out, mudou de ideia, daí a 2 dias você vai lá e faz o check-in. Você acompanha se a sua cadeira foi vendida ou não foi vendida. Você pode ter uma grande rede Wi-Fi no Beira-Rio, uma grande rede de internet colorada para o sócio, gratuita, que você, quando você se loga na rede, vamos dizer assim, tá? A rede sabe que você está logado. E aí, daqui a pouco, num dia de semana, eu vou te dar um exemplo, você passa pelo Beira-Rio, vai ali no shopping da Zona Sul, no Barra Shopping, e você passa pelo Beira-Rio, e você conecta nessa grande rede que está ali externa, e aí você recebe uma notificação. Olha, promoção especial para você, Lucas, que está passando pelo Beira-Rio, vem aqui, se você comprar agora, na próxima meia hora, uma camiseta, você tem tantos % de desconto. Qual é o problema de linkar tecnologia com comunicação? Então, a comunicação, hoje, ela está ligada, para mim, diretamente a isso, a palavra tecnologia, e ao uso de aplicativos, tá? Porque essa é a maneira de aproximar o sócio distante com o clube. Nós temos mais de 100 mil sócios ativos, vamos dizer, matrículas ativas. Quantos não são tão longe de Porto Alegre? São sócios para ajudar o clube, pela paixão. Então, você tem que oferecer para essa pessoa uma relação com o clube mais próxima, esse clube de vantagens que não tem muitas vantagens. Você tem que ter uma premiação de ranqueamento, né? Que é o número de gol, o número de bolinha, você vai conquistando gols, você vai virando artilheiro, e você vai, conforme você compra um produto oficial, conforme você vai no jogo, conforme você paga a mensalidade em dia, e você vai tendo um plano de fidelidade que vai lhe dar prêmios, brindes e coisas lá na frente. Esse torcedor, a comunicação dele com o clube, essa aproximação, o engajamento que você tem que dar, que é o que a gente bate muito, hoje as marcas precisam se posicionar, né? O Internacional, neste ano, teve 1 ou 2 episódios que agiu corretamente, como, por exemplo, com a camisa cor-de-rosa, né? O dia da questão dos negros, foi muito importante os vídeos que se promoveu, todas as questões raciais que se tratou. Então, o clube teve pautas que tratou direitinho. E é isso que tem que fazer. Tem que se posicionar, porque é isso que as marcas modernamente precisam fazer, e o clube precisa engajar seu torcedor. Por exemplo, no dia do jogo, né? A gente fala muito do dia do jogo, não, eu sei que o tempo está
quase acabando, eu quero ser conciso. Mas, por exemplo, no dia do jogo, você tem que ter espaço para ele acompanhar, por exemplo, o aquecimento, ter um setor do estádio em que o jogador que não está jogando vai assistir lá o jogo, que está suspenso ou está com uma lesão, ele vai lá e assiste com você, e tá cheio de gente disposta a pagar por isso. Você entende? O Internacional tem que cuidar no Match Day para não ter aquele monte de gente vendendo produto pirata da frente do Beira-Rio. Tem que ter esse tipo de controle. Você não pode ter espaço vazio no estádio, o aplicativo, como eu falei antes, se você tem o check-in, o check-out bem feito, no dia do jogo, 1, 2 horas antes do jogo, você pode vender ingresso, sim, a 10, 20 reais. Você não pode querer sustentar o clube a ingresso a 10, 20 reais, que não dá. Então, não pode ter ingresso a isso sem tecnologia. Agora, quando chegar num dia do jogo, a grande maioria das partidas, se você 2 horas antes do jogo já tem, através de tecnologia, o público que se dedicou a marcar que vai ou não vai no estádio, você tem mais condições de colocar um grupo de ingressos à venda barato, para botar gente no estádio. Eu tenho certeza que você vai botar 2, 3, 4 mil pessoas a mais do que você botaria, porque você botou o ingresso barato, mas você tem que ter tecnologia para isso. Então, isso é um conjunto de fatores que tem a ver com o executivo, mas que precisam ser debatidos no Conselho Deliberativo como uma questão institucional do clube. O clube precisa se posicionar. O presidente que está lá, o Conselho de Gestão, eles são os colorados de plantão, que foram escolhidos pela comunidade colorada para fazer não o que eles querem, mas o que os colorados querem que eles façam. No dia que a gente compreender isso, que quem está lá é meramente quem vai disponibilizar seu tempo para fazer o que os outros colorados querem que ele faça e não o que ele quer fazer, nós vamos ir para frente. Só que para isso nós temos que ter estatuto claro, nós temos que ter lá as medidas. O investimento em categoria de base é X. O investimento no futebol feminino também é uma proposta nossa da última reforma. O investimento é Y. É isso. Tem que ter uma série de amarras estatutárias que permitam ao gestor fazer, não o que ele quer, mas o que o clube quer que ele faça. Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer fazer o tema de casa que o Flamengo fez lá em 2013, 2014, fazendo uma extraordinária reforma estatutária que amarrou seus gestores. Ninguém quer ser o Internacional do ano 2000 e 2001, que o presidente só tomou porrada porque não ganhou nada. Mas todo mundo quer ser o de 2005 e 2006. Só que para chegar em 2005 e 2006, teve todo um planejamento e um cuidado financeiro, que agora, com um mandato de 3 anos, nós temos uma oportunidade de ouro de fazer novamente, para tirar o peso da política da gestão. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Estouramos o tempo aqui para não ser injusto com ninguém. Ficou faltando futsal, mas uma próxima a gente Na próxima a gente fala, sim, André. Vai ter oportunidade. Desejo sorte para vocês no pleito do dia 15, né? Para que vocês consigam os objetivos de vocês. E deixo um último espaço, né, para o pessoal que se interessou pelas ideias da Chapa 10, perdão, onde ela consegue mais informações, como ela consegue um contato com vocês, fazer parte da Chapa, talvez, como que ela consegue isso? Nós temos um site que é surgeoamanhã.com.br. Lá tem todas as informações, tem a cara da gente, quem são os candidatos, quais são as nossas propostas, o que nós já fizemos. As nossas redes sociais são Surge o Amanhã Oficial no Facebook, e aí @Surge o Amanhã no Twitter e @Surge o Amanhã no Instagram. Então tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube, tem Facebook, tem site, aonde não é por falta de informação que vai deixar de votar na Chapa 10. Perfeito, então, gente. Quem está olhando o vídeo, não esquece do like, te inscrever no canal. Espero que você faça um voto consciente aí no dia 15. Valeu! Tchau!